Então, vamos lá. Então, boa tarde. Hoje estamos aqui com o professor Ariel Buquerque, historiador e professor da educação básica e professor universitário também. E hoje ele veio para conversar com o grupo que está fazendo pesquisa sobre mulheres na ditadura militar. É a turma turmas dos terceiros anos da Escola Estadual Shinkichagari. E acho que é isso, né? Então, já vou passar a palavra, já vou passar a bola aí para o Ari. Ok, professora Cíntia, agradeço o convite, né? Agradeço profundamente o convite. Já de antemão, parabenizo você pelos projetos. Eu tenho você como uma grande amiga, um grande exemplo de professora, a gente sempre falo isso para você. E, assim, é um prazer enorme, né? Estar falando com a Gabriele, com a Giovana, com a Lorena, com o Henrique. Até falei com a professora de vocês, a professora Cíntia, que falar para vocês, conversar um pouquinho para vocês, tem duas questões que me tocam. A primeira é falar de um tema que eu pesquiso já tem 10 anos, e o segundo, falar para a minha galera de São Paulo, né? Eu sou paulista também, nasci em São Bernardo do Campo, mas assim, com 2, 3 anos, agora eu não lembro, né? A idade está chegando, os cabelos estão caindo e a memória vai ficando defeituosa. Eu fui morar na Zona Leste de São Paulo, então morei um tempo em Guaianazes, depois morei um tempo em Itaquera, depois fui parar um tempo, morei na cidade de Tiradentes também, na periferia da Zona Leste. E depois de muita dificuldade financeira, eu acabei me mudando para o estado da Bahia, sem meus pais, porque minha mãe era empregada doméstica em São Paulo, meu pai era operador de máquinas, e aí a condição pegou em São Paulo, né? E aí eu acabei indo para a Bahia. Chegando na Bahia, eu acabei, assim, me fascinando pela história, por conta de professoras, tipo a professora Cíntia aí. E aí no terceiro ano, eu me encantei com a forma de um professor explicar a história e tal, e aí eu falei, bom, é isso que eu quero fazer, eu quero ser professor de história, né? Leve engano, né? Imaginava que era tão simples, mas no fundo, as coisas pegavam bastante. E aí, quando foi em 2009, aí eu entrei na faculdade de História, aí em 2011, pessoal, eu voltei para São Paulo, fiquei 6 meses estudando na Federal de São Paulo, na Unifesp, lá em Guarulhos, e aí eu lembro de todo o trânsito, né, que eu fazia, pegava o ônibus lá em Itaquera, descia em São Miguel, de São Miguel eu pegava um outro busão até os Pimentas, em Guarulhos, e aquela coisa toda que vocês devem conhecer pelo menos parte do trajeto. E aí passou esse tempo todo, aí eu fui gostando cada vez mais, aí eu fiz mais 2 anos de mestrado, e agora já tem 4 anos, né, fiz 3 anos, 4 anos de doutorado, e ano que vem, ano passado, eu terminei toda essa minha fase aí de estudos, pelo menos por enquanto. E todo esse período que eu estudei, quase 10 anos da minha vida, foi voltado para a história das mulheres na ditadura militar. E, claro, sobre as mulheres na história como um todo. E aí que eu vou começar a minha apresentação aqui para vocês. Como eu falei, qualquer momento, Henrique, Lorena, Giovanna e Gabriele, me perguntem, tá? A professora Cíntia também está liberada. Se você quiser me perguntar alguma coisa, fique à vontade. E deixa eu começar a compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Espera aí. Aí. Bom, então, tá aí meu tema, né? Mulheres e ditadura militar no Brasil. A ditadura militar no Brasil, né? Para a gente só relembrar algumas coisas. Ela vai de 64 até 85. Então, nós tínhamos um presidente chamado João Goulart, que era o presidente da República até então, até 64, onde há o golpe militar, golpe civil militar, enfim, daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre isso. E aí os militares assumem o poder em 1964 e ficam até 1985, tá? Talvez em alguns livros, em alguns outros lugares, você possam ver que as datas podem variar um pouco, ou para mais, ou para menos, mas aí é cada forma de cada livro, de cada professor, de cada autor trabalhar isso, tá, pessoal? Mas eu prefiro trabalhar ali de 1964 até 1985, tá bom? Então, qualquer coisa vocês me perguntem. Aqui atrás, nessa imagem aqui de fundo, né, são imagens de mulheres, né, que foram perseguidas, algumas estão desaparecidas, e eu coloquei de fundo só para elas estarem nos acompanhando nesse momento tão importante, tá bom? Bom, onde tudo começou, né? Geralmente me perguntam, professor, mas de onde é que sai, de onde é que surge essa ideia de trabalhar com as mulheres? Ai, meu Deus, na história, na ditadura. Pessoal, vocês já pararam para pensar, Gabriele, Henrique, galera que está aqui,
quantas mulheres a gente vê nos livros didáticos de história? Quantas? Pouco, Pouquíssimos, né, Gabriele? Pouquíssimos. sim. Às vezes a gente vê naquele quadradinho ali no canto. Ah, você sabia? A Gabriele foi uma grande guerrilheira, lutou contra a Revolução Francesa, mas nada mais do que isso. Então, geralmente, a gente vê que a história das mulheres nos livros didáticos são bem menores. E aí, uma vez eu dando aula para um terceiro ano também, assim como esse, super inteligente, uma aluna me perguntou justamente, pô, professor, e as mulheres, elas não aparecem nos livros? Né? Eu não me sinto ali nos livros. Os livros geralmente são livros voltados para os homens, né? Tiradentes, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e por aí vai. Os nomes dos nossos presidentes do Brasil, né? Então, a primeira coisa que eu fiquei perguntando foi justamente, né, quantas mulheres a gente via nos livros didáticos. Aí, assim eu fui. Ensino fundamental, no ensino médio, assim como a Gabriele respondeu, vendo pouquíssimas ou quase nenhum. E aí eu acabei achando isso um tanto quanto natural e fui levando, né? Eis que eu cheguei na universidade. Então, assim, a universidade, em breve vocês estarão, se for o objetivo de vocês, vocês verão que realmente, né, ela propõe formas inúmeras da gente pensar, da gente ver outras possibilidades. E quando eu cheguei na universidade, eu fui participar desses eventos que acontecem nas universidades, né? E aí eu me deparei com uma moça que estava pesquisando sobre Maria Bonita, que foi a companheira do Lampião, que vocês devem já ter ouvido falar, lá na República, que o pessoal chama de República Velha, né? O cangaço, o cangaceiro Lampião e tudo mais. E aí que eu comecei a pensar, falei assim, puxa vida, é verdade, né? Nunca tinha pensado é, nessas mulheres e como é que elas deram na história, por que elas não aparecem no livro didático? Porque antes eu tinha a mesma visão de vocês, né? Eu não vejo, então, beleza. Mas quando eu entrei na universidade, eu comecei a perceber que o que eu poderia fazer para mudar isso? Onde é que eu poderia partir, né? Como eu poderia acrescentar, como eu poderia contribuir para, por exemplo, representar nos meus estudos a professora Cíntia, a Gabriele, a Giovana, a Lorena, né, que são mulheres, e como é que eu e o Henrique, nós lidaríamos com essa situação de também entender que os homens foram importantes para a história, sim, assim como também as mulheres. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas nós tínhamos uma ilha na Grécia Antiga chamada Creta. Essa ilha era uma ilha formada apenas por mulheres, mas na história a gente sempre vê ou Esparta ou Atenas, né? Então, assim, percebam que a ilha que era formada apenas por mulheres tem tanta representação nos livros como a gente pega Atenas e Esparta. A gente vê Platão, Aristóteles, toda aquela galera da filosofia do período antigo e vê poucas mulheres. E aí que, quando eu cheguei na universidade, eu comecei a ficar me perguntando, falei assim, poxa, né? O que eu posso fazer? E aí foi quando eu é, comecei a. Eu já tinha um interesse, eu participei durante muito tempo do movimento estudantil, já no ensino médio e entrando na universidade, buscando melhores condições para minha escola, depois na universidade também, buscando melhores condições para o meu curso, compra de livros, enfim, estruturas. E aí foi quando eu me deparei com o tema da ditadura militar. E aí, a primeira coisa que eu comecei a pensar era onde é que estavam essas mulheres na ditadura militar. Porque se a gente parar para pensar, a gente vai ver que muitos dos monumentos, muitos dos nomes assim que nós temos são nomes masculinos. Ah, professor, mas tem problema ser masculino? Não, não tem problema. O que eu estou propondo para a gente pensar, para vocês refletirem junto comigo, é justamente por que as mulheres também não aparecem. Esse é um ponto que eu acho fundamental. Hoje em dia, aí para a gente entender um pouco sobre a ditadura militar, hoje em dia a gente ainda ouve alguns livros, por exemplo, aparece lá ditadura militar, em outros lugares aparece ditadura civil militar. Então vocês podem encontrar esses dois nomes aí nessa caminhada de vocês. Professor Ari, uso ditadura militar. Mas professor, por que você usa ditadura militar e não civil militar? Bom, a explicação que nós temos, pessoal, na história é o seguinte: quando a ditadura começa, né, quando há o golpe de 64, né, que os militares eles tomam o poder e tiram João Goulart, alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que o apoio civil da sociedade ele foi extremamente importante para a ditadura ficar durante todo esse tempo. Então ele entende que foi civil e militar. Então a ditadura ela teve o poder militar, mas também teve o poder da sociedade.
Durante muito tempo eu pensei dessa forma, mas hoje eu já penso que as tomadas de decisões, as formas como foram realizados os atos de tortura, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, tudo mais, eram praticamente realizadas por militares, que mandavam e desmandavam no Brasil de 64 a 85. É por isso que eu, particularmente, uso o termo ditadura militar, que inclusive eu coloco lá no meu título, ditadura militar no Brasil, tá bom? Eu só estou dando essa explicação para vocês. Mas, assim, e civil militar, professor? E se eu usar? Também não tem problema. Eu acho que tanto uma como a outra, eu acho que não tem problema. Então, eu ia até perguntar para vocês, mas acabei me passando aqui, tem ali o questionamento. Mas, assim, independente se foi ditadura militar ou se foi ditadura civil-militar, a questão é que ela deixou um saldo para o nosso país. Então, foram 21 anos de ditadura, 5 presidentes, então, 5 presidentes e 21 anos, e aproximadamente 434 pessoas entre mortas e desaparecidas políticas no Brasil. Ah, e como é que funcionavam? Como é que eram essas mortes, professor? Gente, simplesmente por irem contra o Estado. Se irem qualquer posicionamento contrário ao governo militar, essas pessoas poderiam ser presas, poderiam ser torturadas, e algumas acabaram tendo a única forma foi sair do Brasil, que é o que a gente vai chamar uma palavrinha chamada exílio, né? Então, muitas pessoas se exilaram fora do Brasil, na França, na Inglaterra, né, lugares que abraçavam, que recebiam essas pessoas. Então, a gente vai ver que esse saldo ele foi terrível. E nós tivemos mais de 17 atos institucionais. Os atos institucionais, né, não sei se vocês vão lembrar, eram como se fossem leis em cima das leis que já existiam na nossa Constituição, e entre eles o ato institucional que vai mais marcar, assim, acho que todo mundo ouve falar, é o ato institucional número 5, né, o número 5, que é o grande de 1968. O que ele vai fazer? Fechamento do Congresso, retirada dos direitos civis. Então, sei lá, eu fui preso. Eu não tinha mais direito a advogados, não tinha mais direito a habeas corpus. Eu começava a ser julgado pelo tribunal militar e não mais pelo tribunal civil com todos os meus direitos. Então, vejam que, de todas as formas, o que os militares começam a fazer era uma forma meio que de cercear a gente, de privar a gente de pensar, de a gente poder dialogar, de a gente poder ir contra aquilo que estava sendo colocado. Então, assim, foram 21 anos, assim, terríveis, né? Bom, nesse tempo de 21 anos, né, a gente vai ver que ex-presidentes, estudantes foram presos, né? E começaram, depois de muito tempo, quando a gente teve a lei de anistia lá em 79, ou seja, quando a ditadura começa a dar sinais que ela acabaria, né? Mas ela não termina em 79, ela vai terminar em 85. Muitas pessoas que foram embora do Brasil, que foram torturadas, mulheres, começam a relatar o que elas estavam vivendo, como foram esses períodos que elas vivenciaram presas nos lugares, nos departamentos de ordem política e social, que é o famoso DOPS, nos presídios, né? Tem um presídio chamado Presídio Tiradentes, onde várias mulheres foram presas. Tem até um documentário chamado Torre das Donzelas, é um presídio feminino durante a ditadura militar. E não sei se vocês já ouviram aquele hino da bandeira, né? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. O hino da independência, na realidade. Estou confundindo da bandeira com o hino da independência. E as mulheres faziam trocadilhos, né? Trocaram os nomes e colocaram ou ficar as putas livres ou morrer pelo Brasil. Porque a gente vai ver logo adiante que quando as mulheres começaram a se envolver com política, elas eram muito mal vistas pelo governo, pelas leis que estavam sendo colocadas naquele momento. Então, vocês, mulheres, né, começam a ser vistas de um jeito diferente quando começam a se envolver com política. E aí esse é o próximo passo que eu vou falar para vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta até agora? Alguma dúvida sobre a ditadura em geral? Eu queria que o senhor falasse mais pra frente, lá mais a fundo, sobre a Inachia, é isso? Anistia. Isso. Meu Deus, eu tô muito ansiosa, desculpa. Nada, não chama de senhor não, pelo amor de Deus, o senhor tá no céu, pode chamar de você. Tá ótimo. Tá Tá? bom. Então tá, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Professora Cíntia, tudo certo? Eu queria saber sobre o Carlos Marighella. Ah, beleza, Lorena. Vou falar agora logo do Marighella, porque depois a gente caminha. Então, Tá o bom. Marighella, é importante se colocar, o Marighella, assim,
nos documentos, inclusive eu trouxe um documento para vocês, já estou dando spoiler da minha aula, tá vendo? Eu trouxe o documento do período da ditadura para mostrar para vocês, que eu colhi aí no estado de São Paulo. O Marighella, ele era visto, é um baiano, né, um baiano, que veio para São Paulo, né, participou de toda a militância política, e dizem que dentro do exército lá, do período da ditadura, ele era visto como o inimigo número 1. Ele é aquele cara que eles imaginavam que era o grande manipulador, que tinha todo um poder de conversa e de levar a galera para a militância. Então ele começa a ser perseguido por todos os lados, né? Bom, quando ele começa a ganhar muito destaque, ele começa a se tornar extremamente perigoso para os militares. Então os militares começam a fazer aí uma caça incessante pelo Marighella. E quando foi, agora eu não lembro a data específica, mas quando eles fazem uma emboscada, tem até essas imagens na internet, mas eu não gosto de ficar vendo essas imagens, nem ficar reproduzindo, porque eu acho que é uma questão que envolve sentimentos de familiares, mas ele acaba sendo emboscado e acaba sendo assassinado a tiros aí em São Paulo. E aí, para vocês terem noção, essa pergunta da Lorena ela é tão importante para a gente imaginar como a ditadura tinha um ar de perseguição, que São Paulo e Santos jogavam no Pacaembu, tá? São Paulo e Corinthians jogavam no Pacaembu, não posso nem falar de Corinthians que eu choro também, mas Corinthians e Santos jogavam no Pacaembu. E o que aconteceu? Assim que o Marighella foi preso, foi morto, os alto-falantes do Pacaembu anunciam que Carlos Marighella, o grande inimigo do Brasil, tinha acabado de ser morto. E aí houve toda uma festa, toda uma comemoração por algumas pessoas que estavam lá, justamente entendendo que foi importante a morte do Carlos Marighella. Então, por isso que ele era considerado, Lorena, o inimigo número 1 da ditadura militar no Brasil. Tá? Não sei se eu respondi sua pergunta. Deu para... Sim, eu entendi. Beleza. Alguém mais? Uma pergunta? Não? Acho que mais alguém? Não? Ah, eu queria falar, a Giovana pediu pra falar que ela não tá podendo falar no microfone, porque o microfone dela não tá pegando. Ah, tá. Professora Cíntia, você fica de olho se a Giovana escreveu alguma coisa no chat. Giovana, qualquer coisa você escreve no chat, que a professora Cíntia, ela faz a leitura, tá bom? Então tá, pessoal. Então vamos seguir em frente. Ah, mas antes disso, deixa eu só completar o que a Gabriele perguntou, para não deixar de falar sobre o que foi a anistia. Bom, a ditadura começa em 64. 64, aí 74. A Giovana quer falar? Ah, levantou a mão. Então, Giovana, você quer falar, quer escrever? Ou só levantou a mão? Às vezes eu confundo, levanta a mão sem querer. Não sei se foi isso que aconteceu. Mas só para, enquanto ela vai resolvendo com a professora Cíntia, Gabriele, sobre a questão da anistia, em 64 a gente começa a ditadura militar. Duas coisas que eu queria falar para vocês, pessoal. Nem todos os militares eram a favor da ditadura. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para vocês. Havia militares que eram contra a ditadura, que imaginavam que o Brasil tinha que ser guiado por pessoas, por civis, por presidentes escolhidos pelo lado eleitoral mesmo, votação. Só que aí, esses que fizeram golpe de 64 eram de áreas mais assim, de alas mais conservadoras e que queriam que o Brasil seguisse outra forma de pensamento. E aí, o que eles fazem? Eles prometem que ficariam 2, 3 anos apenas e depois devolveriam o Brasil para os civis, ou seja, para ter eleições. Só que isso não acontece. Né? Então, a gente viu lá que durou 21 anos. E quando chegamos em 78, 79, Gabriel, já havia muita discussão, muitos ex-torturados, muitas pessoas já estavam voltando dos países de fora para cá e começam a denunciar o governo brasileiro, o Estado brasileiro, dos atos de tortura, dos atos de repressão, de pessoas que tinham sido assassinadas. E aí isso começa a gerar toda uma situação dentro do Brasil. E aí a gente diz assim que a partir de 79 a gente começa no Brasil o que a gente vai chamar de distensão ou abertura. O Brasil, a ditadura militar, ela começa a tirar alguns atos institucionais tão repressivos e começa a dar uma segurada. E aí, em 79, é assinada uma lei chamada Lei de Anistia, que ela dizia o seguinte: olha, todos aqueles e todas aquelas que fugiram do Brasil, que tiveram que sair do Brasil por conta da repressão, né, ou seja, eram famosos criminosos políticos, estão liberados para poder voltar e não serão perseguidos mais. Bom, maravilha, né, professor? Aí a galera voltou. Ok.
Em contrapartida, os militares diziam também que, a partir do momento em que a gente perdoa vocês para voltarem, todos os crimes cometidos pelos militares também são perdoados. Então, fica elas por elas. Claro que naquele momento do afã político, foi uma grande conquista todas as pessoas poderem voltar. Só que, o que aconteceu? Gabriele, Lorena e toda a galera que está aí. Anos depois, e daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo para vocês da Crimeia, que é uma ex-militante política, um dia desse da vida, ela estava indo comprar pão e ela se debara com um torturador dela. Porque ele está perdoado, ele não deve mais nada para a justiça, então tem esses problemas. Na Argentina, nós tivemos ditadura militar, no Chile, no Peru, vários lugares por aqui perto da gente. Todos eles tiveram punição para os torturadores. O nosso país não teve. Então, assim, é só para a gente entender como essa lei de anistia ela foi importante por um lado, mas por outro, Gabriele, ela também perdoou tanto a ditadura como perdoou, digamos assim, os crimes políticos que foram cometidos. Não sei se eu respondi. Sim, entendi. Beleza. Ok, então podemos prosseguir. Então tá. Bom, essa imagem, para vocês verem, é uma imagem na Praça da Sé, tá? Uma passeata no 1º de maio, amanhã é 1º de maio, inclusive, dos trabalhadores, com muitos estudantes. Os estudantes fizeram uma participação, assim, estudantes secundaristas, ou seja, a galera do ensino médio super engajada naquela São Paulo de 60, 68, 70. Vejam aqui que é uma galera, um número grande, né, na Catedral da Sé. Claro que esse cenário da Sé, depois eu andava muito pela Sé, então depois eu fiquei imaginando, né, como é que eu poderia me localizar aqui, porque você sempre olha para a Catedral, você já olha para o metrô à esquerda, né? Você acha que o metrô já está ali, o metrô Sé, você já desce ali. Me parece que nesse período ainda não tinha, e claro que não tinha metrôs, né? Mas veja como o cenário aqui nessa lateral esquerda, ela mudou, né? Vários prédios foram demolidos, por conta de todo um pensamento mais moderno para São Paulo e tudo mais. Então, mas é importante a gente entender que São Paulo, Rio de Janeiro, todos os estados do Brasil, a gente pode dizer, foram pontos importantes de discussão e de luta contra a ditadura militar no Brasil. Da mesma forma como muitas pessoas, como a gente viu, que eu falei para vocês, foram perseguidas e tudo mais, né? Aí em São Paulo também, as estações de rodoviárias, né? Então, como é que ficavam lá as fotinhas das pessoas, né? Terroristas procurados, para a sua segurança, coopere identificando-os, avise a polícia, né? Assaltaram, mataram, roubaram terroristas. Então, assim, eram termos utilizados pelos militares justamente para fazer com que a população, caso os encontrasse, a maioria eram jovens, tá, pessoal? 17 a 29 anos era a média, mais ou menos, da militância estudantil naquela época, ficaram ali a todo momento com receio de sair, de sofrer uma emboscada, justamente porque todo o aparato militar daquela época ela tentou permitir com que eles não pudessem ter uma liberação de poder visitar os lugares, de poder ver família, enfim. Henrique, pode falar. Então, professor, a ditadura no Brasil, ele teve mais força no Rio e em São Paulo ou foi no Brasil todo? Tipo Maranhão, esses lugares do Nordeste? Boa pergunta, Henrique. Excelente pergunta. Então, cara, olha só. Eu falo para todo mundo, né? São Paulo e Rio de Janeiro teve, digamos assim, um envolvimento maior porque muita gente estava indo para São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim, eram cidades mais populosas. Mas eu posso te falar, em 10 anos de pesquisa, que Rio de Janeiro, São Paulo, mas também Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, todos esses lugares também tiveram um período da ditadura militar. Só que cada lugar desse foi de um jeito. Porque, por exemplo, essa pergunta do Henrique vai me ajudar a falar uma coisa para vocês. Durante 21 anos de ditadura militar no Brasil, os governadores dos estados eram escolhidos pelos militares. Então, não havia eleições para governadores. Então, o governador de São Paulo, quem era escolhido, né? A junta militar se reunia e escolhia um governador que estava engajado com as mesmas ideias dos militares. Ah, professor, e os prefeitos? A mesma coisa. Então, muitos prefeitos de cidades pequenas do interior de São Paulo e do interior do Brasil foram depostos, foram retirados, para que os governadores pudessem escolher quem eles achassem que seria melhor e que tivesse mais alinhado com o pensamento aí da ditadura. Então, assim, Henrique, eu posso dizer que todos esses lugares, como você falou aí do Maranhão,
também teve ditadura do mesmo jeito. Mas São Paulo e Rio de Janeiro, a gente pode dizer que era um grande centro, né, na época, já era, então acabou ficando muito visado, né? Você pega aí, por exemplo, aqui, se eu não me engano, essa imagem é da rodoviária do Tietê. Então, assim, é um lugar que circulava muita gente. Então, muitos jovens passavam por ali. Então, se você soubesse, né, de alguém que estava ali, se você identificou alguém, você ia lá, denunciava para a polícia, e a polícia rapidamente ela encontrava, tá? Não sei se eu respondi, Henrique. Entendi, não, entendi. É que Beleza. esse Maranhão, lugar do Nordeste assim foi. E nessa época foi a época que minhas avós vieram pra São Paulo, né? Ela foi pro Rio de Janeiro, e aí depois de uns 5 anos ela foi pra São Paulo. Foi nessa época mesmo. Aí Ah, eu legal. queria entender, por causa desse meio. Mas é que eu nunca perguntei também pra ela como foi nessa época, né? Uhum. Mas agora deu curiosidade, eu vou perguntar pra ela como foi nessa época. Obrigado. Valeu. Não, é legal isso que você falou, sabe por quê? Porque às vezes isso aconteceu muito com os meus pais, né? Minha mãe nasceu na Bahia, meu pai nasceu em São Paulo, só que a família do meu pai era do Pernambuco. Mas olhem só, se você pergunta muitas vezes para as pessoas mais velhas, como é que foi ali, ditadura, de 64, 85? Olha, foi normal, eu só trabalhava, não lembro de nada e, sabe? Tipo assim, foi um período muito bom, um período que a gente tinha segurança, a gente não tinha, né, problemas. Por quê? Porque os nossos pais, nossos familiares, não eram envolvidos politicamente. E aí, essa colocação do Henrique ela é tão importante, porque, assim, pessoal, é importante a gente entender que o Brasil de 64 a 85, durante a ditadura militar, nem todo mundo se posicionava politicamente. Tinha gente que estava vivendo a vida de boa. Vou ali e tal, ver os crushes, ver as crushes, passear um pouco, pá, de boa, vou num baile, sabe? Tinha o toque de recolher a partir de 10 horas da noite. Então, passou de 10 horas, ninguém podia ficar mais na rua. E para você transitar, isso meu pai me conta, né? Você tinha que demonstrar carteira de trabalho, porque se você não estivesse trabalhando pós 10 horas da noite, você poderia estar tendo reuniões que eles chamavam de subversivas, ou seja, reuniões de partidos políticos que não podia. Inclusive, o ato institucional número 2 acabou com todos os partidos políticos, só criaram dois partidos, que era o DN e a Arena. Os dois eram pró-ditadura, então, quer dizer, estava tudo do mesmo jeito, tudo em casa, como a gente pode dizer isso. Então, assim, se a gente perguntar para os nossos pais, para os nossos parentes mais velhos, eles podem dizer para você que foi um dos melhores períodos de vida deles. Um período de segurança, um período de tranquilidade. E eu não vejo problema nisso. O que eu vejo problema é a gente falar que não houve ditadura. Aí é um grande problema. Porque a gente está invisibilizando pessoas que morreram por simplesmente se posicionarem contra uma forma de pensar, contra um Estado brasileiro, enfim. Hoje nós temos a liberdade de expressão. Foi uma grande conquista lá da Constituição de 88, né? Constituição de 1988. Mas, enfim, é o que eu estou falando para vocês, né? Meus pais, hoje em dia, eu hoje, com a minha pesquisa, que eu troco uma ideia com eles, aí eles falam, realmente, eu lembro de um rapaz lá que sumiu, e a gente nunca mais viu, a gente pensou que ele tinha voltado para o Nordeste. Então, provavelmente, o cara tinha algum envolvimento político e deram o sumiço do cara, né? Então, tem essas questões que eu acho que, quando você for perguntar para ela, Henrique, se você perguntar o que foi a ditadura, talvez ela não vá saber dizer. Mas se você perguntar como foi a época de 60, década de 60, 70, ela vai dizer que foi mil maravilhas, né? Sim, verdade. Tipo assim, claro que eu também nunca perguntei. Eu já perguntei uns negócios pra ela, ela falou que vivia normal, tanto lá no Maranhão e quando ela veio pra São Paulo também e tal. Mas nunca me aprofundei, tipo, sobre se ela via as coisas ruins que acontecia, né? Ela só falava que era bom, tal, aquela época. Só que o meu tio, na época, ele falou que a época dos policiais na época era bem pesado aqui em São Paulo. Ele Exatamente. era pesado. Tratava, tipo, os jovens assim, que tava na rua, né? Aí eles, tipo, não sei se era surdão, alguma coisa assim É, que. tapa Isso aí Uhum. mesmo. Aí É, ele falou que era bem pesado o clima na época, assim, era entre bem os pesado. jovens. Na Inclusive, periferia ainda. inclusive, foi durante a ditadura militar que surgiu uma denominação chamada polícia militar, né? Nós não tínhamos uma polícia militar, uma polícia militarizada, uma polícia com outro pensamento. Então, aí que foi introduzida justamente a polícia militar no Brasil. Então vejam como isso vai mudando, essa estrutura, mas como eu falei para vocês, o pensamento é a mesma coisa. Daqui a 10, 20, 30 anos, vocês podem perguntar para pessoas o que foi esse governo que está acontecendo agora, e a pessoa pode falar, foi maravilha, para mim foi tranquilo.
Teve uma pandemia ali em 2020, 2021, que eu lembro, tal, mas tranquilo. Outras vão dizer que sofreram bastante por questões políticas, por questões sociais, econômicas. Isso é importante enquanto esse diálogo que a gente está tendo aqui com vocês, até para a gente entender que nada é homogêneo, né? Nada é igual. Então, os avós do Henrique, né, podem ter uma outra forma de pensar, os meus podem ter outro, e por aí vai. Ok? Beleza. Fala, Gabriele. Essa mãozinha não para, hein? Eu vi um vídeo de relatos de mulheres em que elas falavam que os homens estrupavam ela, davam um choque nelas. É, era uma sala bem pequenininha em que elas viviam e aí elas enfeitavam a sala, estava tentando conviver com aquilo de uma maneira diferente. Falavam que eles colocavam jacaré em cima delas, pegavam os cílios dela para chantagear elas e, e é isso, batiam nelas, faziam muita coisa com elas. Uhum. Acho que a professora Cíntia deu spoiler da minha palestra. Eu vou Não, entrar. Eu vou entrar. ela Vou também entrar. é assim. Mas aí foi um vídeo que eu assisti. Legal. Daqui a pouco a gente vai aparecer um vídeo também. É bem nessa Tá. linha mesmo. Isso que a Gabriele colocou é tão importante, pessoal, que eu já vou entrar agora nisso, sobre as mulheres, que é justamente pensar. Vocês imaginem que eu pude, né, entrevistar umas 7 mulheres que vivenciaram o período da ditadura militar e me relataram isso que você falou, Gabriele. Só que assim, ao vivo, né? Então imagine ali. Eu estava até conversando isso mais cedo com a professora Cíntia, como foi difícil lidar com aquela situação, né, de você ter pessoas que foram torturadas, que foram perseguidas, e você ouvi-las assim, frente a frente, e, né, como é que você lida com essa situação? É bem traumático. Sim, Mas, verdade. inclusive, essa mulher que eu vou mostrar para você daqui a pouco o vídeo, eu tive com ela no retrasado, e foi bem interessante essa conversa que eu tive com ela, mas já vou falar para vocês. Então, assim, sobre as mulheres, que agora acho que é o nosso grande momento, é o ápice da nossa conversa. A maioria eram estudantes, que nem vocês, do ensino médio, né? Ou eram universitárias. Então, ficavam ali. Ou eram estudantes do ensino médio, ou eram universitárias. Poucas já eram formadas. A maioria eram universitárias e estudantes do ensino médio, tá? Então, o ensino médio, naquela época, ele ajudou muito, contribuiu muito pela luta pela democracia no Brasil, extremamente importante. E aí, São Paulo, pegando um pouco do que o Henrique falou, o ano retrasado, a professora Cíntia, se estiver errado, me corrija, teve aquele movimento do não fechamento das escolas, né? E aí você via os estudantes do ensino médio ali pedindo para que não se fechasse as escolas, aí me veio logo uma lembrança, né? Falei, como o ensino médio ele é importante, né? Porque daqui a pouco a gente está aí, no ensino superior, tá no dia a dia, e não precisa de ter envolvimento necessariamente com política, mas ter uma reflexão crítica, ter um raciocínio crítico, saber o que está acontecendo, ficar antenado para as coisas, eu acho que é muito importante. E aí, pessoal, aí que está uma grande questão. Durante esse período aí da década desde o período de que praticamente o mundo está surgindo, e a gente vem agora, década de 60, 70, 80, o lugar da mulher não era discutindo política, né? Existia uma ideia na mentalidade da sociedade da época que lugar de mulher não era na política. E você sabe muito bem qual é o jargão machista que nós temos de que lugar de mulher era no fogão e não na Pois política. é. Pois Eu é, vi até demais. exato. E aí, quer dizer, quando a gente pega as ideias de que mulheres não estavam no fogão, estavam discutindo política, aí o bicho pega. Aí que elas vão incomodar ainda mais. E aí, pessoal, quando em 2013 eu vim para São Paulo fazer uma pesquisa, fui ter acesso a documentos da ditadura militar no Brasil, fui no Arquivo Público de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. E tive caixas e mais caixas de documentos da ditadura. E quando eu encontrava ali, quando eu via, sei lá, Gabriele Souza, militante política na ditadura e tal, tal, tal. Do ladinho do nome da Gabriele, tinha lá subversiva, amante, estava buscando homem. Então, assim, descaracterizava a mulher como uma pessoa autônoma que queria se posicionar politicamente e conectava ela a homens, como se ela não tivesse autonomia, como se ela não tivesse pensamento crítico, como se ela não pudesse se posicionar. E aí é engraçado essa questão que eu estou falando para vocês, porque no meu livro, que a professora Cíntia deve ter falado para vocês,
Eu tenho um caso de uma das mulheres que o sonho dela era fazer medicina, mas aí o pai não deixa, porque o pai disse que medicina não era curso para mulheres. Medicina mostrava o corpo da pessoa nua, e isso era uma afronta ao ser mulher. Mulher tinha que ficar, por exemplo, nas escolas, cuidar da família, cuidar da casa. Então vejam como essa mentalidade da década de 50, 60, 70, ela vai acabar aparecendo. Só que as mulheres, né, essas mulheres, elas começam a quebrar essa ideia. Então pensem aí, hoje em dia a gente tem muito, né? Graças a gente avançou. Então nós temos mulheres hoje nos partidos políticos, nós tivemos há pouco tempo atrás uma mulher como presidente do Brasil. Então assim, a gente avançou muito, mulheres senadoras, mulheres deputadas e tudo mais, independentemente de questões partidárias. Só que nesse momento não. Nesse momento era um grande tabu. Nós temos uma mulher, por exemplo, participando de discussões políticas. E aí, por isso que, deixa eu ver isso, por isso que, quando as mulheres, Gabriela que deu um breve spoiler, quando as mulheres, elas começam a ser observadas participando dos movimentos políticos, é que é aí que as torturas em torno das mulheres vão ser muito mais apresentadas no corpo feminino. Ah, professor, mas os homens, eles não eram torturados em seus corpos? Sim, eram. Mas uma das primeiras coisas que os torturadores faziam na época da ditadura com as mulheres era despir a mulher, era tirar a roupa da mulher. Aí ontem eu estava assistindo uma palestra, inclusive, com uma das grandes historiadoras que fala sobre o tema, a professora Ana, e ela lembrou de uma coisa que é o seguinte, pensem aí, né? Eles vendavam os olhos das mulheres, muitas vezes colocavam elas numa cadeira, prendiam as mãos e os pés, e automaticamente, quando vendava os olhos, ficava fazendo barulhos sexuais, tipo, ai, não sei o que, sabe, vou te pegar, não sei o que. E isso fazia com que a mulher vendada ali, né, a gente sabe que o nosso corpo ele é muito conectado às questões emocionais, e as mulheres começavam a tremer, não sabiam o que estava acontecendo. Entra um pouco do que a Gabriele falou, que é a cadeira do dragão, que é quando eles colocavam ratos, colocavam jacarés, colocavam baratas nos corpos das mulheres vendadas, ou muitas vezes acordadas ali, né? Porque tem outras questões também que eu acho que eu não vou falar, porque, enfim, são questões terríveis, assim, que eu estudei e acompanhei. Mas, assim, em linhas gerais, a cadeira do dragão nada mais é do que isso. Ou se não, pegava as mulheres, colocava dentro de uma cela escura e gritava de lá, ó, colocamos um brinquedinho para você. E aí eles não colocavam absolutamente nada. Só que era uma cela escura, uma cela preta. Você não via nada, você ficava ali preso durante um dia. Então, pensem aí a cena de pânico, que era você estar dentro de uma cela escura sem saber o que estava em volta de você. Professor, mas por que acontecia isso com essas mulheres? Não existia uma lei, tal. A tortura, ela não era uma lei, tá, pessoal? Ela não era uma lei, não existia uma lei de tortura no Brasil. Essas torturas eram realizadas, digamos assim, de forma clandestina, em alguns departamentos policiais e tudo mais, principalmente de São Paulo. E, em sua grande maioria, as mulheres, quando eram torturadas, é justamente para que elas falassem onde estavam os companheiros, para que elas delatassem outras pessoas, e muitas delas optaram por não delatar, ou seja, por não informar onde estavam seus entes queridos, seus amigos, seus companheiros de partido ou não, ou por ir contra um posicionamento político, e acabavam pagando ali, justamente com seus corpos, todo o processo de tortura. E aí a gente tem a tortura que eu falei da cadeia do dragão, que a Gabriela lembrou. Nós temos também os choques, né? Os choques nos seios, na vagina. Mulheres grávidas também que eram torturadas, com pauladas, com tudo. Teve o caso de uma mulher que ela foi torturada com torniquete. Não sei se vocês já viram um torniquete quando se amarra ali para tirar sangue, né? Um torniquete. Só que esse era de metal e colocaram na cabeça dela e foram apertando, 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 até que quebrou o crânio dela. E ela praticamente ali 2, 3 dias de pura tortura. E tem muitos relatos, pessoal, tem muitos relatos, tá? Tem um filme também, o Stuart Angel, chama-se Stuart, eu esqueci o nome agora do filme, mas daqui a pouco eu falo para vocês. Que o filme fala um pouco sobre esse período e mostra como eram as torturas. Então, muitas vezes, a pessoa era torturada e aí eles tacavam sal nos olhos da pessoa ou na boca. A pessoa já estava, quando você
passa por um problema muito sério, a sua tendência é ficar ofegante, né? Você quer água. E eles tacavam sal, você ia para dentro da cela, eles desligavam a água. Você ficava sem água, com sede, morrendo de medo, muitas vezes sofrendo, com pânico, enfim. E a grande questão é que os filhos também passaram a ser utilizados como prática de tortura. Tem um livro chamado Infância Roubada, né, que também é um livro gratuito que tem na internet, que mostra como as crianças passaram a ser utilizadas também como prática de tortura. Então, muitas vezes levavam as crianças para ver os pais e falavam, ó, se você não falar onde está seu marido, seu filho vai ser torturado. Existem alguns casos, alguns relatos de mulheres que viram os filhos terem a mãozinha, colocavam a mãozinha e os torturadores apagavam um cigarro na mão, ou aqui em cima, na frente da mãe, né, para ela falar onde é que estava, o que estava acontecendo, onde é que era o partido, onde é que estavam as reuniões. Enfim, né, tem que ter muito estômago e muita... para a gente ouvir situações como essa, e como eu falei para vocês, eu acabei ouvindo o ano retrasado, quando eu fui entrevistar uma das mulheres. Agora eu vou passar um vídeo para vocês, mas antes disso, alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Tá. Não. Então tá bom. Eu digo que essa é a parte mais terrível, né? Quando a gente fala sobre tortura, é a parte que eu sinto mais sensibilidade, assim, que eu fico mais tocado. É muito aterrorizante. É muito terrível, eu fico imaginando. Pode falar. Não, eu falei, imagina a dor que eles tiveram, que elas tiveram. Então, eu fico pensando, né? Como é que eu me sairia numa situação como essa, por exemplo? É uma coisa assim, impensável, né? Como é que a gente lidaria com uma situação como essa? Professora Cíntia, tá aparecendo aí? Sim, está aparecendo. Tá, eu vou soltar o áudio, aí você só me dá o positivo, aí está saindo, tá? Tá sem som. Tá sem? Peraí. Eu já sei o que aconteceu. Lembrando que a gente ensaiou tudo, viu, pessoal? Passo a passo. E agora sim, deixa eu ver se tá aqui. Vamos ver agora. Eu fui presa no dia 29 de dezembro. Pronto, pessoal, essa aí é a Crimeia, tá? Uma das mulheres foi torturada lá durante a ditadura militar. Vamos lá. Eu fui presa no dia 29 de dezembro de 72, em São Paulo. Eu estava na casa da minha irmã. Eu estava grávida quando eu fui presa. Eu estava no 6º mês de gravidez. Mesmo assim, eu fui torturada. Era feito com acompanhamento médico, ou pelo menos se dizia médico, disse o tipo de tortura que eles poderiam fazer, né? Ele recomendava que não espancasse a barriga e não desse choques elétricos na vagina, na boca, nos órgãos mais internos, né? Ouvidos. E depois que os médicos, sei lá se é médico, o que é isso, falou isso e ficou nessas áreas, né? Então, eu não fui pendurada no pau de arara e eles priorizaram muito a tortura psicológica. E assim, quando eles vêm chamar a gente para o interrogatório, o carcereiro tem umas chaves grandes, né, da célula, e ele sacode aquilo, faz um barulhinho metálico, e você já fica pensando, quem vai ser o torturado? Porque quando abre a cela é para torturar alguém. Meu filho tinha soluços na barriga. Meu filho tem soluço até hoje, com 37 anos. Qualquer tensão, ela se manifesta com soluços. Meu filho nasceu na prisão, mais precisamente no Hospital da Guarnição do Exército, em Brasília, porque eu fiquei um mês na Operação Bandeirantes, em São Paulo, na UBAN, quer dizer, já era doicode nessa época. E depois fui transferida para o Pelotão de Investigações Criminais, em Brasília, e onde meu filho nasceu. Eu fiquei muito tempo em trabalho de parto, porque o obstetra lá, um militar, um oficial militar, não quis fazer o parto na hora.
Então, eu falei assim, mas meu filho vai morrer, ele não vai aguentar. Eu falei, isso tem importância, é um comunista mesmo. Vários militares ameaçaram de adotá-lo se ele fosse homem branco e saudável, refletindo bem o preconceito desses homens, desses torturadores. E meu filho nasceu homem, e além de branco tinha os olhos azuis, que me deixava angustiada, né? E saudável toda mãe quer que o filho seja, né? Depois meu filho nasceu, fiquei um período no hospital, onde eles faziam isso, não deixavam amamentar, diziam que tinha mandado para, naquela época chamava FEBEM, o juizado de menores, e depois devolviam. Quando devolviam, meu filho estava com diarreia, com vômito, e era uma briga constante, né, para eu poder ficar com esse meu filho. Até que eles entregaram meu filho para minha família, e nós que perdemos essa guerra, que perdemos nossos familiares, a gente está sempre disponível para contar essa história, porque nós não nos envergonhamos dela. Opa, aí. Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu terminar? Eu ia Pode Eu falar. ia comentar, assim, que não era sobre o vídeo, mas ia falar que tinha uma novela na Globo que passou sobre a ditadura militar. Se chamava Os Dias Eram Assim. E lá mostrava muitas cenas aterrorizantes também. Isso também. Os Dias Eram Assim foi a última, acho que é uma das últimas novelas a falar do tema, Gabriele. No SBT teve uma também chamada Amor e Revolução, que é onde tem esse vídeo da Crimeia falando. Essa novela Amor e Revolução vocês encontram na internet, assim, no YouTube mesmo, dá para assistir. Eu até comprei o Fanático, né? Comprei todos os episódios, comprei tudo em DVD. Aí eu tenho tudo aqui em casa. Então, assim, eu até hoje assisto. Vira e mexe, em vez de assistir série, às vezes eu tô assistindo uma novela ou outra. Mas para a gente ver o que a gente falou, né? Sobre a questão das práticas de tortura, de como é que eram feitos esses movimentos e de como as mulheres elas sofreram nesse período. Não tem como a gente determinar quem sofreu mais, quem sofreu menos, mas o que a gente está colocando aqui é entender como para as mulheres a questão do corpo, a questão de ser mulher e estar envolvida com a questão política tinha um peso diferente. Então, as mulheres eram tratadas de forma diferente. Então, assim, por isso que é importante nós, como pessoas aqui que questionamos, que pensamos, que estamos desenvolvendo a reflexão, o raciocínio crítico, de entender que vocês, mulheres, né, as mulheres, elas são importantes para o contexto da história, em vários momentos. Não só na ditadura, mas no período colonial, no período da República, sei lá, na Revolução Francesa, na Revolução Industrial, todos os períodos. Mas nesse caso da ditadura, o quanto as mulheres elas sofreram mais por serem mulheres, por quebrarem com o discurso de que lugar de mulher era só em casa, mas não fazendo política, né? Então, esse é um ponto fundamental para a gente compreender como as mulheres, eu entendo isso, foram protagonistas, né? Como as mulheres foram importantes para a luta pela democracia no Brasil. Então, se a gente tem uma democracia hoje, se a gente avançou tanto hoje em dia, eu digo muito assim, nós devemos a homens, mas também a muitas mulheres que militaram na época da ditadura militar. E que, como vocês viram aí, muitas vezes pagaram aí um preço alto com o corpo, né, com os corpos delas, com as torturas, e com todas essas questões aí que a gente está acompanhando no nosso bate-papo hoje. E aí, claro que eu não poderia deixar de mostrar para vocês como é que eram essas celas, né? Aí em São Paulo tem o Memorial da Resistência, fica lá na Estação da Luz. Todo ano eu vou dar uma passeada por lá, não sei se a professora Cíntia já foi, mas eu acredito que depois dessa aula vocês vão querer ir, porque assim... Eu já fui no nono ano. Boa, A escola, o Damas, não sei se... Aqui perto de casa, perto do Xinguixe, levou no nono ano. Legal, aí, Henrique já esteve lá. Senhora, leva a gente. Não sei se a Lorena já foi. Porque a Lorena era da mesma escola também. Não lembro se ela já foi. Não, eu não cheguei aí. Não, mas eu fui lá no nono ano mesmo. Se não tinha até um senhor lá. Hã? Então, se não estivéssemos em pandemia, a ideia era, assim, esse ano levá-los até lá. Mas, enfim... Foi uma experiência,
Assim, legal, porém triste, né? Porque vendo a história de que lá era uma prisão, não era? Isso, Isso. Lá era uma prisão. Ah, é, isso aí mesmo. é isso aí. Então aqui nós temos o memorial, né, que fica ali na Estação da Luz. E aqui era como se fosse como essas celas, né, que ela está colocando. Né? As células eram pequenas, geralmente dividido por 2, 3, às vezes até mais. Aqui tem muitos colchões, né? Todos os colchões eram colocados no chão. Aí o carcereiro ele olhava por aqui, né, pelas gretinhas, e tinha aquele famoso barulhinho de cela batendo, né, que se abre ali e tal. E ela falava muito isso, das chaves, né? Quando chegava, os carcereiros já vinham com aquele tom de ironia, né, de batendo as chaves, porque todas as pessoas que estavam ali já sabiam que alguém passaria por tortura. Então fica aquele medo de quem será o próximo ou a próxima a passar por aquele momento. Inclusive, aí, a gente até me falado, pessoal, né, se eu fosse a São Paulo, a gente se encontrar, ela falou isso, né, para mim uma vez. Vamos ver se no segundo semestre, né, se acaba a pandemia logo, a gente marca o encontro e vai todo mundo lá visitar o memorial. E aí, toda vez que você vai, você tem outra ideia. Pode falar, Gabriel. Ah, eu iria adorar. Então E vamos sim. Então aqui, né, o Memorial da Resistência para vocês, tem mais fotos que todo ano eu vou e visito, né, justamente para aula. E agora, né, para finalizar esse meu momento com vocês, essa primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, né? Foram aí 3 anos pesquisando, né, duas mulheres que nasceram no estado da Bahia. Uma chamava de Naelza e eu chamava de Nalva. Hoje em dia daria até para ser sertanejo universitário, né, mas naquela época não tinha. E ambas, tá, elas foram militantes do período da ditadura militar. E qual foi a minha pesquisa, tá, pessoal? A gente, no campo da história, quando a gente pesquisa, a gente faz história, a gente tem que apresentar um relatório, um trabalho final, né, de tudo que a gente aprendeu durante esse período que a gente teve na faculdade. E eu fiz o meu, né, no caso, o meu trabalho final, falando sobre a trajetória de vida de duas mulheres, tá? O meu livro, que a professora Cíntia deve ter passado para vocês, ele é um livro, é de um outro trabalho, a gente gosta de se envolver em muita coisa, tá? Foi de um outro momento da minha vida também, que eu pesquisando de mulheres de ditadura, mas essa última minha pesquisa é a pesquisa agora do meu... Ah, tá, fala para você, Gabriele, já falo. Que foi justamente o período agora do meu doutorado, que quando eu terminei agora tem um ano atrás. Então, o que eu vou falar para vocês, o que eu vou mostrar para vocês, foram coisas que eu fui atrás, que eu colhi, que eu fui em busca e acabei encontrando um pouco da vida dessas duas mulheres. E vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. Antes de eu entrar, para não deixar de mencionar a pergunta da Gabriele. Gabriele, vamos lá. Entramos numa cápsula do tempo, estamos na década de 60 no Brasil. Começa a rolar uma história de que o Brasil pode se tornar comunista. Ai, professor, nossa, sério? Parecendo 2020. Exatamente. O Brasil pode se tornar comunista, 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 comunista. Lembrem-se, tá, galera, que nós estamos no período da Guerra Fria. A Guerra Fria foi aquela que não tinha conflito armado, mas tinha um conflito ideológico. Socialistas versus capitalistas. João Goulart, Gabriele, ele, durante um período, antes dele ser presidente, tínhamos um outro presidente chamado Jânio Quadros. Jânio Quadros tinha João Goulart como um ministro desses aqui que a gente vê hoje em dia. Não os de hoje, tá? Mas só dando um exemplo. Bom, João Goulart, durante o mandato do Jânio Quadros, foi para a China. Foi para a China ter um encontro com o presidente, com o primeiro-ministro chinês. E a China era comunista naquela época. Aliás, comunista não, socialista. E aí o que aconteceu? Começaram a imaginar que João Goulart tinha uma queda pelo socialismo. Passou um ano, dois, João Goulart vira presidente do Brasil. E aí o que acontece? Automaticamente começam a entender que se não começassem a frear João Goulart, o Brasil poderia se transformar numa grande potência socialista, que nem Cuba, por exemplo, em 1959. E aí todo um conflito ideológico que estava surgindo ali naquele momento, os militares, mais algumas alas da sociedade civil começaram a falar, tem que intervir, não pode deixar, alguém tem que aparecer. E aí, nesse meio tempo, eles acabaram tomando e tirando João Goulart do poder, entendendo que João Goulart queria implantar meio que um socialismo no Brasil.
Tá? Ah, professor, mas ele não resistiu, ele não teve como segurar. Não teve, porque se a gente for entender o governo do João Goulart, que daria para uma outra palestra, a gente vai ver que o João Goulart foi muito contraditório, ele errou muito em algumas medidas, sabe, pessoal? Mas eu digo para vocês assim, ele não tinha intuito nenhum de transformar o Brasil em um país socialista, tá? Isso eu posso garantir para vocês nos meus estudos. Ele pode até ter uma queda, mas ele não tinha esse intuito, tá? Principalmente porque o João Goulart, ele tinha empresas, a família dele era uma família muito rica, então ele jamais iria fazer isso. Eu acho que até foi uma forma meio política de atrair o povo, de falar da reforma agrária, ou seja, de dividir todas as terras do Brasil para pessoas que não tinham moradia, e isso pegou muito mal para ele na época. Pode falar, Gabriele. Não, ia falar que eu entendi, que obrigada. Ah, beleza. Alguém mais, pessoal? Olha, professora Cíntia, essa galera tá pior que a minha banca de doutorado, hein? Mas vamos lá, pessoal. Então, para a gente terminar, eis que essa é Dinaelza Santana. Professor, mas quem é Dinaelza Santana? Dinaelza Santana foi uma baiana. Aqui a Dinaelza tá com um pouco mais. Acho que a Cíntia também não viu, eu não dei spoiler, né? Aqui ela tinha seus 12 anos numa escola de ensino fundamental, quase entrando no médio, né? Lá na Bahia. Então, essa foto quem me deu foi a família dela. Então, ela cresce nessa cidade do interior da Bahia. E já na escola, ela começa a participar ali de discussões políticas, do Grêmio, de melhores condições para a escola. Começa ali meio que um processo inicial dela. Aí ela já está mais crescidinha, com seus 18 anos, 17, 18 anos, onde ela termina o ensino médio e entra na universidade para cursar geografia. Então, ela cursa geografia no estado da Bahia. É no curso de geografia que ela conhece o companheiro dela, ou seja, o marido dela. Tá? Eu utilizo a palavra companheiro não no sentido político, mas no sentido de companhia. Eu prefiro trabalhar muito mais o companheiro, de respeito às diferenças. E a minha esposa é minha companheira no dia a dia, então por isso que eu uso a palavra companheiro, tá? Não tem nada a ver com política, só estou esclarecendo para vocês. E aqui é o companheiro dela, né, o Van Dijk, então eles se casam, e é nesse momento, lá no período que eles estão juntos, estudando geografia, que eles se casam e que também eles optam pela luta política. Tá? Então eles optam pela luta política, e aí, por eles terem essa opção, eles acabam sendo perseguidos no estado da Bahia. Então, percebendo que não dava mais para ficar no estado da Bahia, eu acho que respondendo um pouco mais do que o Henrique falou, então a perseguição lá na Bahia, Henrique, estava à torta e direito, do mesmo jeito que estava em São Paulo, assim como no Maranhão, assim como no Piauí. Então eles acabam, né? Essa é a última foto deles antes do período do casamento, todos foram cedidos pela família para mim. E aí eles acabam optando por ir embora mesmo. E eles acabam indo para uma região norte do Brasil, chamada Araguaia, fica lá no norte do Brasil, onde eles vão tentar uma resistência através da luta armada. Ah, professor, mas luta armada? Como assim luta armada? Pois é, durante esse processo de ditadura militar, tiveram alguns grupos que entendiam que só conseguiria vencer a ditadura através de uma medida mais ríspida, mais forte. Uma delas, talvez, tentar uma resistência armada. Só que aí que está a grande questão. Nós tínhamos 69 jovens indo para a região norte do Brasil, achando que conseguiria fazer uma grande revolução no norte do Brasil. E, por outro lado, quando começa realmente a acontecer todo esse furdunço que a gente vai chamar de guerrilha do Araguaia, foram mais de 3 mil soldados contra 69 pessoas. E aí vocês já podem imaginar o que vai acontecer, né? O que aconteceu no final de contas. Mas só estou mostrando para vocês um exemplo. E aí, só para terminar, no caso da Dinaelza, ela foi presa, né, durante a guerrilha do Araguaia e ela foi assassinada, né? Existem muitos relatos da forma como ela foi assassinada, mas o que mais pesa é que ela foi presa, amarraram as mãos, né? E deram um tiro na cabeça, né? Então, assim, professor, mas eles prenderam ela, o que deveria ter sido feito, então? Né? Porque eu vejo muita gente falando assim, poxa, mas era para ter pegado, eles também fizeram coisas erradas e não sei o quê. Só que a gente está falando do Estado brasileiro, que está ali para nos proteger. Então, minimamente, o que eu penso?
deveriam pegar ela, se fosse o caso, e levar ela para uma prisão e dar todos os direitos políticos que ela tinha, de um advogado, e manter a vida dela, minimamente a vida. Pessoal, em 1949, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil assinou um tratado chamado Convenção de Genebra. O que é essa bendita dessa Convenção de Genebra? Todas as pessoas que forem presas em guerras, em conflitos, não podem ser assassinadas. Elas podem ser presas e levadas para o seu país, mas elas não podem ser assassinadas. Por que isso foi feito? Na Segunda Guerra Mundial, morreram muitas pessoas à torta e à direita, principalmente pelas tropas nazistas. Então, foi uma forma, vamos supor assim, de tentar diminuir o prejuízo de vida humana dentro dos conflitos. Então, a Convenção de Genebra ela surge com esse processo. Então, a ditadura militar ela não respeita a Convenção de Genebra, porque minimamente todas as pessoas deveriam ter sido presas e pelo menos levadas para prisão. Mas das 69 pessoas que foram para lá, apenas 10 voltaram com vida. Todas as outras 59 foram mortas. E aí os corpos também não foram encontrados até hoje. As famílias até hoje procuram, mas não sabem qualquer tipo de paradeiro dos seus entes queridos. Essa foi a Dina Elza e essa é a Dinalva, que é a outra menina que eu estou apresentando para vocês. A Dinalva ali com seus 6 anos, no interior da Bahia também, né? De família pobre. Ela aí já na fase dos 14, 15 anos, né? Passando pelo processo de transformação, ela vai para Salvador. Lá ela entra na faculdade, né? Faz a faculdade, aí é uma formatura dela quando ela vira professora, né? Ela se formou em geologia, tá? Ela se formou em geologia, que não é um curso hoje tão falado, né? Mas na época ela se forma lá na Federal da Bahia. Um achado que eu achei maravilhoso foi a carteirinha de estudante dela, que o irmão dela me deu. Ó, ano de 64, curso de geologia, o número da matrícula, né? Assinatura dela, né? E percebam também o cabelo, né? O cabelo é muito significativo da época, né? 64, as mudanças culturais que o Brasil estava mergulhado, toda uma questão que inova, né? Ela também se casa com o Antônio Carlos, né? Eles se casam e vão também fazer parte da guerrilha do Araguaia, que eu falei para vocês que a Dina Elza participou. Só que a Dinalva ela teve uma outra postura na guerrilha. Porque assim, pessoal, todos os documentos que eu analiso, que eu falei para vocês, de que as mulheres eram vistas como mulheres dos companheiros lá, ela foi diferente. Ela era temida na região. Ela era como se fosse uma grande mística. Dizem que ela se transformava em borboleta, que ela tinha capacidade de sumir do nada, que ela tinha capacidade de pular de árvore em árvore, que ela atacava uma tampinha de Coca-Cola e atirava certinho na tampinha. Então as pessoas tinham medo dela pela postura dela como mulher. E aí, quando eu entrevistei ano passado algumas pessoas, elas me falaram, né, qual era a postura dela. Em momento nenhum ela dizia que baixava a cabeça para homem nenhum. E não era o fato de ser mulher que definia ela, e sim a postura dela, o posicionamento dela político. Então ela tinha uma personalidade um tanto quanto forte, né? Ela tinha um posicionamento. E isso, não sei o que estou falando, são os relatos que eu fui tendo, conversando com pessoas próximas dela, que foram me dizendo, olha, a Dinalva, ninguém mexia com a Dinalva. A Dinalva tinha um posicionamento assim terrível. Tanto que o marido dela ficou conhecido lá como Antônio da Dina, que era o sobrenome dela, né, o apelido dela. Então, vejam só, se todas as outras mulheres tinham, né, quando eu vi os documentos, eles estavam ligados aos homens, aos maridos, no caso dela, o marido ficou ligado a ela, não o contrário. Então, veja só que realmente a Dinalva não estava para brincadeira. E, claro, que ela também chegou a ser a única mulher a ser subcomandante. Ela chegou a ser subcomandante do processo lá da ditadura da guerrilha do Araguaia, a única, inclusive, uma única mulher que chegou a isso. Tá? Então, assim, foi muito bacana o trabalho que eu fiz com elas. Esse, por exemplo, é um documento, é uma carta que a Dina Elza escreveu para os pais dela, né? Falando sobre a escolha, né? Por que ela escolheu lutar por um país melhor, porque o Brasil estava vivendo de injustiça, das perseguições políticas, e que a melhor forma de lutar era não ficar parado, e sim lutar por um país,
e que futuras gerações teriam direito a viver livremente, e que nem que fosse possível ela perderia a vida por conta dessa questão. E aí, obviamente, né, passaram anos e anos, e aí ela acabou realmente, né, morreu. Essa carta é de 68, 69, agora eu não lembro. E essa foto, uma foto minha bem antiga, eu estava bem magrinho, inclusive. Uma foto minha de uma das mulheres que eu entrevistei lá no meu começo da minha graduação, quando eu fiz a faculdade. Aqui foi uma entrevista que eu fiz com essa mulher que está no livro, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí, chama Diva, que ela, inclusive, Gabriele, lutou pela anistia, tá? Lutou pela anistia no Brasil, para que as pessoas pudessem voltar para o Brasil, mas não que defendesse que a ditadura fosse perdoada, né? Mas, enfim. Aqui foi uma vez que eu fui no Arquivo Público do Rio de Janeiro, então estava eu com minha luvinha e minha máscara, analisando os documentos, não pode pegar os documentos com a mão, tem que ter uma luva, tem que ter uma máscara por conta dos ácaros, né? E aqui, a Crimeia, né, que vocês viram o vídeo, quando eu entrevistei ela ano retrasado, na casa dela, justamente para o meu trabalho que eu estou pesquisando sobre mulheres na guerrilha. E aqui o deputado, atualmente o deputado, né? Foi deputado que é o Genuíno, José Genuíno Neto, que também fez parte da guerrilha do Araguaia, e aí eu acabei fazendo essa entrevista com ele também, onde ele me contou o lado dos homens sobre as mulheres. E aí ele fala que é impressionante a participação feminina nesses momentos, como as mulheres elas tiveram uma garra assim fora do comum, de como era a dificuldade de ser mulher dentro daqueles espaços que, em sua maioria, eram feitos por homens. Então, a cada 100 homens, tínhamos apenas 13 mulheres. Então, imagine aí, 13 mulheres em meio a 87 homens, né? Então, a maioria dos movimentos, partidos políticos e tudo mais eram homens, né? Então, nós tínhamos aí poucas mulheres. Então, antes de eu concluir, deixa eu ver aqui sua pergunta. Peraí. Lorena, professora, é verdade que Cuba treinou as mulheres para serem guerrilheiras? Gabriele. Gabriele? Perguntou? A Lorena. Lorena, tem essa história assim, tá? Em Cuba eles têm uma outra linha de pensar a luta armada, e alguns historiadores dizem que sim, que as mulheres eram preparadas justamente por conta de não saber o que ia acontecer, né? A Revolução Cubana ela acontece em 59, né? Justamente tira lá o Fulgêncio Batista, toda uma discussão, eu não vou entrar muito, porque o tema não é esse, mas as mulheres lá de Cuba, assim, elas participaram muito da militância também, inclusive lá da Revolução Cubana de 59. Então, é o que eu estava falando para vocês, independentemente da gente fazer juízo de valores, concordar ou não concordar, que não é o caso, a gente conseguir, aqui nesse bate-papo que a gente está tendo hoje, pensar o quanto as mulheres elas foram importantes para a história do Brasil, ou aí, no caso, como a pergunta da Lorena, para a história internacional de outros países, de outros lugares, e que elas estavam lá, que elas estavam presentes, e que a história não foi feita apenas por homens, mas também por mulheres. E concluindo, né, algo que eu sempre falo assim, a conclusão não existe, né? É uma conclusão que está sempre caminhando. Antes de eu concluir o que não vou concluir, Henrique pode fazer pergunta. Então, professor, tipo assim, eu não sei se está fugindo do assunto um pouco, assim, ou antes da ditadura, uma coisa que eu vou perguntar. Sobre Getúlio Vargas e a Olga. Não sei se tem alguma ligação, tal, no futuro. Eu queria saber, tipo, se esse negócio da Olga tem alguma ligação. Tá. Se ela foi enviada e tal. Tá, deixa eu só interromper meu compartilhamento, que eu acho que aqui já Sim. foi. Se vocês quiserem, depois eu posso voltar alguma outra coisa. Vamos lá, agora é hora da gente ficar livre, né? Vou fazer essa pergunta do Henrique. Não tem problema, Henrique, não foge, porque eu acabo sempre me perguntam sobre a história das mulheres, ditadura, enfim. O Vargas, do período que ele foi presidente do Brasil, principalmente naquele período da Segunda Guerra Mundial, de início ele se alinhou um pouco mais com o nazismo, fascismo, do lado do Mussolini, do Hitler. Ele ficou mais próximo, mas ele não sabia o que estava acontecendo ainda direito. A Olga, ela era casada com o Prestes, mas ela tinha uma origem de judeu. E a gente sabe que os nazistas perseguiam os judeus. Então, assim, quando ela foi presa, o Vargas permitiu que ela fosse extraditada para lá, justamente porque ele estava ali conectado com um regime nazista, fascista. Então, era uma forma ali de ele dizer, entre aspas, estamos juntos, né?
Eu não vou romper com vocês, mas capturamos aqui uma judeu e estamos transmitindo para vocês. Então, por isso que ele acaba fazendo isso. Obviamente que a Olga ela vai ter uma repercussão muito grande com o filme que lançaram no Brasil e tal, só contando sobre a vida dela, né? Que eu acho que também a gente fala sempre bastante desse filme, mas foi muito além, né? A gente sabe que a Olga ela sofreu muito e que muitas vezes a própria história ela fala muito do Prestes, né? Do Carlos Prestes, mas não fala da Olga. E a Olga foi extremamente importante, porque ela era uma das poucas mulheres. Se essas mulheres do período da ditadura que eu mostrei para vocês estavam militando de 64 a 85 já sofreram o que sofreram, vocês imaginem uma Olga na década de 30. É uma mulher que está se posicionando politicamente. E que sim, tanto o Carlos Prestes como a Olga tinham bases, entendimentos de uma possibilidade de um país comunista, de um país socialista, né? E é o que eu estou falando para vocês, tudo tem uma intransigência em algum momento, né? Então a Olga, assim como todas outras, como tantas outras mulheres, Henrique, a Olga é porque ela ficou muito conhecida, mas outras mulheres também na década de 30 sofreram perseguições pelo posicionamento contra o Vargas, que também foi um grande ditador, né? Também teve Entendi, perseguições políticas no período do Vargas, ok? entendi. Boa, obrigado. Beleza. Bom, pessoal, então assim, o que eu tinha para falar mesmo sobre as mulheres, sobre a ditadura militar, a gente fez uma grande viagem aqui nessa tarde, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente pensar como as mulheres foram importantes e são importantes para a história do Brasil, como a ditadura militar ela de fato aconteceu no Brasil. Então existem muitas historinhas que não teve ditadura, que não sei o quê, que relativiza, que acha que é um ponto de vista. Não, não é um ponto de vista, ela aconteceu. Deixou marcas profundas na nossa sociedade. Isso independentemente de disputas ideológicas que a gente vê hoje em dia no nosso país. Eu acho que a gente tem que separar as coisas, tá? Foram 21 anos de ditadura militar no Brasil. Até hoje eu digo para vocês que a gente vive ali com a nossa democracia que voltou em 85 cambaleante, né? A gente vive assim sofrendo com medos e mais medos do que pode acontecer no nosso país. Nós, professores de história, professores de humanas, né? A gente sofre muito com essas questões que a gente estudou bastante para entender um pouco sobre isso. E aí eu sempre falo com a professora Cíntia, quando vai se construir um prédio, se procura um engenheiro, quando está com problema de saúde, se procura um médico, e quando você precisa falar sobre a história do Brasil, você não procura o historiador. Você procura os youtubers, você procura a internet. Então, acho que é importante esse diálogo. Então, mais uma vez, eu reitero. Primeiro, o prazer, né? E claro, o trabalho formidável que a professora Cíntia está propondo, quando ela propõe esses debates com pessoas que são da área. Não que eu sou o melhor da área, não é isso. Mas, assim, é importante a gente poder dialogar, mas principalmente numa tarde de sexta-feira, onde todo mundo está sextando por aí, e tá lá a Giovana, a Lorena, a Gabriele, o Henrique, conversando, trocando uma ideia, falando sobre um tema, e com certeza vocês sairão diferentes. Então, assim, eu fico muito feliz com essa possibilidade que eu tive de estar encontrando vocês. Então, agora, Ai, fiquem à pode vontade. falar. Não é isso, se vocês quiserem agora, fiquem à vontade para falar. Ah, tá bom, então. Eu gostei muito, particularmente, eu gostei muito da conversa que a gente teve, aprendi muita coisa, foi muito interessante. Obrigada. Obrigado, Gabriele, eu agradeço. Obrigado pela palestra, professor. Obrigado e ajudar um pouco nessa pesquisa, né? Um pouco não, bastante, né? Com essa conversa, assim, ajudar bastante nessa pesquisa e nesse trabalho que a gente vai fazer. Obrigado. Obrigada, professora. A aula foi muito boa. Tirou bastante dúvidas que eu tinha, até sobre o Carlos Marighella. Foi muito bom mesmo. Obrigado, Lorena. Não, é o que eu estava falando para vocês. Eu tenho uma amizade com a professora Cíntia, se precisar de alguma coisa. Rede social, vocês me encontram por aí. Se precisar de alguma dúvida também, precisar de um material, né? A professora Cíntia tem meu contato. Eu estou totalmente à disposição. Eu até gosto dessas questões, acho que a gente tem que conversar, tem que trocar uma ideia. Não adianta só a gente ficar com conhecimento e não poder compartilhar, não poder discutir. Eu não sou o dono do conhecimento, tá? Mas eu acho que é isso. O fato de vocês conversarem, de vocês estarem pesquisando, vocês buscarem outras possibilidades, eu acho que eu já digo para a professora Cíntia que isso já é um diferencial na vida de vocês muito grande. Que nem assim, a gente dissemina muito fake news porque a gente não busca informações, né?
Então, essa fake news de que não houve ditadura, vocês não vão compartilhar. Fala, professora Cíntia. Então, a ideia, né, quando eu pensei o projeto, justamente, trabalhar com temas que muitas vezes não dá tempo da gente aprofundar dentro da sala de aula, né? Ditadura militar é um tema que eu sempre procuro avançar um pouco mais, né? Então, tem um maior cuidado, um maior carinho e tal, justamente porque, assim, nós somos o tempo inteiro bombardeados, né, com informações, como o professor Ari já falou, né, já há muitos anos, né, não é uma coisa recente, né, esse debate de que o que foi ditadura, que foi boa, que não foi, isso já existe há muitos anos, se aprofundou de um tempo para cá, infelizmente, né, então eu acho que, assim, uma das funções do professor, né, então, eu, como professor de vocês, eu tenho a obrigação de trazer para vocês informações pautadas na história, né, mesmo, a história é uma ciência, eu vejo a história como uma ciência, né, porque não é uma opinião, o que o historiador faz, ele não coloca lá a opinião dele, né, é todo um trabalho pautado em fontes, né, embora seja um trabalho de interpretação das fontes, mas assim, a gente faz um trabalho baseado em algo, não é uma coisa assim que eu tirei da minha cabeça, entendeu? Sonhei com aquilo, ouvi falar, não existe isso dentro da história, né? Embora as pessoas nem deem muita importância, né, para os estudos históricos. Então, eu acho que uma das funções, uma das obrigações nossa de historiador e de professor, né, como formadores, né, como educadores, estar trazendo esses temas, trazendo esses debates, e assim, esse trabalho de vocês, da pesquisa, e ter a oportunidade de trazer um especialista na área para estar conversando com vocês, eu acho que é uma coisa assim, ó, que não tem preço, sabe? Poucos têm essa oportunidade, né? Eu também tenho uma história de vida parecida com a do professor Ari, e assim, a gente só teve contato com isso só na faculdade mesmo, né? E vocês estão tendo essa oportunidade agora, né? Então, eu acho que eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, para o trabalho de vocês. Então, assim, não sei o que vocês estão pensando. Vamos bater um papo rapidamente aqui a respeito do trabalho de vocês, aproveitando que o professor Ari está aqui conosco. Eu sei que a Gabriele já andou pesquisando, ela já me falou hoje cedo, mas o que vocês estão pensando para o trabalho? Então, então, a gente estava pensando em fazer as pesquisas, né? Aí a gente ia fazer um pouquinho do que era a ditadura militar, e depois a gente colocava qual foi o papel das mulheres na ditadura militar. Foi tipo essa aula mesmo que a gente fez. A gente ia fazer mais ou menos assim. E depois a gente ia colocar os relatos, tudo que elas passaram, essas coisas. Ah, legal. Então, é um trabalho bem geral, né? Vocês não escolheram uma personalidade, alguém, uma pessoa específica para estar falando, até porque são 5 páginas também, né? Então, nem tem espaço para ir muito a fundo, mas eu acho que é essa a ideia, Gabriela, eu acho que está ótimo, acho que é bem por aí mesmo, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Professor Ari, quer falar alguma coisa? Não, na realidade é só mesmo interessante esses trabalhos que a professora Cíntia colocou, pessoal, é tão legal,
que o Gabriele colocou assim que marca a vida, e realmente marca. Porque na escola eu também tive uma assim, muito parecido, mas era uma outra discussão, era uma outra coisa, era um outro tema. E aí você fica pensando, né? A gente não tá fazendo lobby para vocês fazerem o curso de história, não. Mas foi assim, num desses momentos que eu fiquei pensando assim, nossa, que legal que ele faz, né? Era um professor também de história e tal. E esse meu professor que levou, que eu adorava esse meu professor, ele que levou outro. E aí eu acho que assim, achei aquilo fantástico, né? Como era bacana entender o que ele estava falando e tudo mais. Então eu acho que é aproveitar mesmo as oportunidades, né? Terceiro ano a gente está cheio de dúvidas, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Vocês estão em São Paulo, o contexto é outro, é mais difícil ainda, as coisas muito complexo. História de vida da gente, é trabalho, às vezes, na dúvida se trabalha, se estuda e trabalha, pandemia, tá uma loucura, né? Então, assim, que esse momento ele sirva também para a gente poder pensar que a vida está seguindo em frente, que tem muita coisa boa a surgir, que cada uma e cada um de nós tem seu próprio tempo, né? Cada um vai conseguir alcançar seu objetivo, só não desista dele. Então, não tem data, não tem época, não tem ano para a gente realizar os nossos sonhos, né? E que vocês corram atrás, né? Que esse momento seja um dos momentos. Daqui a alguns anos, talvez, a gente vai ouvir muito falar da Gabriele, da Lorena, da Giovana, do Henrique. Vocês podem estar dando palestra para outras pessoas, né? Por que não? Contando um pouco também sobre as trajetórias de vocês, sobre as pesquisas, seja no campo que vocês quiserem, né? No que vocês se formarem. Então é isso, né? Agradecer novamente o contato. Estou à disposição, como eu falei. Então depois vocês peguem um contato com a professora Cíntia, de rede social e tudo. Eu sou muito acessível, sempre estou postando alguma coisa. E qualquer coisa também que vocês precisarem. Espero que a pandemia termine logo. Para quem sabe aí, nem que seja no final do ano desse ano, quando eu for para São Paulo passar as férias, a gente marca lá um encontro na Estação da Luz ali. E a gente vai guiando vocês, né, para mostrar como eram esses períodos da ditadura e tudo mais. Né, o ano passado eu fui lá e foi engraçado que eu fui com a minha mãe, e minha mãe também morou em São Paulo a vida inteira, nem sabia que lá existia. E aí, conforme eu ia nas salas com a minha mãe, eu ia falando, ó, mãe, aqui era assim, tal, tal. Aí começou a vir um grupo atrás da gente, e aí falou assim, você é curador do memorial? Eu falei, não, é porque a minha mãe, não, porque ele estuda um pouco do tempo. Eu falei, então eu estudo um pouco do tempo e tal. Então deixa a gente acompanhar, você explica pra gente também? Eu falei, explico. Aí eu fui contando um pouco e tudo mais. As pessoas ficam assim, nossa, que legal, não sabia. Eu passei por aqui, mas eu pensei que era uma estação abandonada ou que era um prédio do governo. Não sabia que tinha toda essa explicação. Então é um lugar assim que nem o Henrique já teve oportunidade de ir lá, que é um misto, né? Um misto de é um lugar novo que você vai, mas um lugar tão duro, né? Tão triste assim da gente poder pensar que ali naquele lugar pessoas já foram presas, já foram torturadas. As paredes das celas têm marcas, as pessoas colocaram elas marcavam ali de pedra os nomes, Sim, falavam, né, as coisas. Então, assim, você passa a mão, você sim. sente, parece cada pessoa que escreveu, que deixou uma marca ali. Então, é interessante pra caramba, assim. Aproveitem, né, São Paulo. Eu, quando morava em São Paulo, não aproveitava nada. É isso, acho que é isso. Mais uma vez, obrigado, tá? Obrigado de coração a Gabriele, a Lorena, a Giovana, a Henrique, a professora Cíntia pela oportunidade, né? Voltar a falar, espero que aconteça isso um dia presencial, de voltar para São Paulo, nem que seja virtualmente, falar um pouquinho de um lugar que eu amo, que eu vim de São Paulo, para mim não tem preço. Então é isso, agradecer mesmo, pessoal. Obrigado de coração. Obrigada. Obrigado, professor. Obrigado, professora, Obrigada, também, por professor. proporcionar essa conversa. E, tipo, que antes dessa conversa eu tava com um pensamento meio, tipo, bem embaralhado por causa dessa toda situação, né? Só que depois dessa conversa fluiu mais pensamentos para fazer esse trabalho. Eu tava meio perdido. Mas agora já consegui organizar. Obrigado. Ai, que bom. Eu fico muito feliz também, agradeço, professor Ari, pela disponibilidade de ter vindo aqui, né? Ter separado aí uma tarde para estar conversando com vocês. Teremos mais bate-papos, provavelmente no segundo semestre, né, professor Ari? Estamos aí planejando algumas coisas. A volta dos que Mas não foram, né?
Planejamos mais algumas coisas aí. Também estou com umas outras ideias também para estar conversando com vocês. Então, gente, obrigada. Obrigada a vocês também, né, de terem se organizado, estarem dispostos a estar aqui, tendo esse bate-papo. Muito obrigada pelas perguntas. Vocês foram ótimos, vocês são ótimos, vocês são maravilhosos. Eu sempre falo isso para vocês, e são mesmo. Então, assim, gente, o mundo é de vocês. Então, agarrem todas as oportunidades que vocês tiverem, sabe? E vão em frente, sigam em frente sempre, tá certo? Então, vejo vocês depois. A gente vai conversando no grupo do WhatsApp. E acho que é isso, né? Então, boa tarde para vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos pela ótima tarde. Obrigado, pessoal. Professora Cíntia, depois me passa, passa as redes sociais, o pessoal me segue lá para a gente trocar uma ideia se precisar. Pode me chamar no Messenger, tá? E é isso. Valeu. Obrigadão, pessoal. Valeu. Tá bom, boa tarde. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau.